Oi gente, tudo bem? Eu sou Camila Soares, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. É mais um vídeo do Centro Escola Livre da Alma. E hoje, como prometido, eu vou trazer aqui um pouquinho sobre os meus livros de hinduísmo. Então, para você que quer estudar um pouco do hinduísmo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações para não perder os avisos dos próximos vídeos, tá? E se você não sabe nada de hinduísmo, vai nesse vídeo aqui que ele vai falar um pouquinho sobre a introdução e vou trazer um pouquinho da minha experiência com o movimento Hare Krishna, tá? Bom, hoje eu vou começar pelos PDFs para ser mais fácil, né? Que eu sempre anoto aqui para vocês também, para a gente começar. O estudo da religião da grande deusa nas escrituras indianas e o canto 1 do Devi Gita, da Flávia Bianchini. Essa é uma tese de ciências das religiões. É um livro muito bom, né? É um PDF longo. Eu já estou lendo faz um tempo, eu já estou terminando ele. Para quem quer realmente estudar a Devi, né? Quer estudar o hinduísmo de uma perspectiva da deusa, entender esse histórico, é um livro realmente muito bom que eu indico bastante. Porém, é um livro cheio de termos em sânscrito, né, gente? Então, se você não está habituado, né, pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade com essa leitura. Então, eu indico mais para quem está muito interessado, né, nessa área específica, né? Tem o livro A Mãe de Aurobindo, eu comecei a ler, não terminei ainda. Tantra o Culto da Feminilidade, do André Van Lisbeth. Esse também eu não terminei de ler ainda, só comecei. E então não tenho muito o que falar sobre eles. Tantra, Espiritualidade e Sexo, do Osho. Esse eu também só comecei, né, embora o Osho esteja em meio controverso nesse meio do yoga. Tem muitos livros sobre chakra, deve ter pelo menos uns 4 ou 5 livros sobre chakras aqui, né? Porém eu não peguei para ler nenhum deles, mas só para constar aqui que tem muitos livros sobre chakras. O Poder da Serpente, de Sir John George. Também são livros, aqui são basicamente livros sobre a Shakti, né? Porque eu peguei muitos PDFs para fazer esse estudo. Yoga Kundalini, do Sri Swami Shivananda. E tem muitos textos sobre a Devi, textos soltos, né? Que eu peguei a maioria naquele site Shri Yoga Devi, né? Então dá uma pesquisada lá no Shri Yoga Devi, que lá você vai encontrar bastante textos. Então vou começar mostrando aqui o Shakti, os mantras da energia feminina. Esse livro é muito bom, eu gosto bastante dele. Ele é do Thomas Ashley Farrant, da editora Pensamento. E esse livro ele vai trazer o estudo de várias deusas, né, hindus. Inclusive ele vai trazer a Kuan Yin também, que não é necessariamente hindu, mas ele vai trazer ela. E vai trazer aqui mantras, tem relatos, tem mantras específicos para certas finalidades. E ele vai trazer também no início um estudo um pouco sobre o que é essa Shakti, né? O que é Para Shakti, Kriya Shakti, Kundalini Shakti, né? Vai trazer todas essas explicações aqui. Esse livro eu já terminei de ler, gosto muito, recomendo. Kundalini Yoga do Samael, que é da Gnose. Essa capa desse livro é linda, né? Mas, vou dizer pra vocês, Eu não entendi nada desse livro. tá? Se você entendeu, comenta aqui. Esse aqui eu não entendi nada, não vou recomendar, mas eu li. Um livrinho de yoga, coleção Cara Zen. Isso devo ter comprado no metrô, nunca li, nem sei do que se trata, de yoga. O Vasto Vidya, da Juliet Pegram, eu não li inteiro, porém eu já dei uma folheada nele. Eu achei esse livro por acaso, e esse livro aqui, ele fala de... É como se fosse um Feng Shui, né? Equivalente ao Feng Shui, só que indiano. Então ele fala sobre organização de ambientes, né? Então eu não vou falar que eu recomendo, só se você estiver realmente interessado nisso, né? Mas não é um livro que eu li inteiro. Tem aqui o Yoga Pilates, do Jonathan Monks. Esse livro eu acho que era do Mikael meu companheiro, para quem não sabe, e eu nunca li. Então aqui é uma combinação de yoga com pilates, tem alguns asanas, algumas posições aqui, então não sei dizer se é bom. Massagem Ayurvédica, Manual Prático e Teórico, do Walter Cardin. Não sei se esse livro é bom, eu comecei a ler, mas não terminei. Eu peguei esse livro antes de eu ser terapeuta holística, muito antes de eu estudar a espiritualidade assim mais profundamente. Então foi mais uma coisa que eu peguei assim numa troca, né, numa permuta assim por interesse, mas não foi uma coisa que eu peguei pra ler, então não sei se é bom. Se você soubesse se esse livro é bom, já comenta aqui que de repente eu posso até ler ele, né? O Caminho da Intimidade, de Katala Keller. É outro livro que eu achei a capa maravilhosa, né? Bom, esse livro é sobre Tantra também, né? Mas é mais voltado a essa questão sexual, tá? Então, isso é para quem tá interessado especificamente nessa parte, né? Fazendo esse recorte, entendendo que Tantra não é sinônimo de sexo, tá, gente? Então, Tantra são escrituras, né? Toda uma linha de yoga,
né? Não tem nada a ver com sexo, mas esse livro é mais voltado a essa questão, né? Não só do sexo, mas da sexualidade, né? Uma coisa mais profunda. Sexualidade sagrada, acho que seria esse o ponto. Trouxe essa Invocação dos Deuses, da Carla Trobe, explorando o poder dos arquétipos masculinos. Por quê? Vocês estão vendo que tem Shiva aqui. Aqui fala de Shiva e de Krishna. É de uma perspectiva mais universal, espiritualista, da bruxaria. Então, assim, para quem quer estudar especificamente esses dois deuses, dá para começar por aqui, tá? Mas é um conteúdo superficial. Porque você vê aqui, tá falando de arquétipos, né, gente? Então, a gente está falando não de um ponto de vista tão espiritual, né? Tem muita referência da psicologia aí. Religião Bhagavata da Nova Era, da editora Sétimo Raio, escrito por Shri Krishna, comentado por Shri Krishna Madhurya. O que isso significa? Que esse livro foi canalizado, então é como se ele tivesse sido escrito pelo próprio Krishna. A religião Bhagavata da Nova Era vem do próprio espaço, o próprio núcleo deles, eu comprei pela internet, achei por acaso também pesquisando sobre essas coisas. Se eu não me engano, esse espaço era no Rio de Janeiro. É uma religião, uma nova religião, né? Com referências, né, do hinduísmo, do Bhakti Yoga, principalmente do culto de Harihara, que é aquela conexão entre Shiva e Vishnu, mas com uma visão universalista, né? Eu achei super interessante esse livro, eu achei super legal, assim, eu queria conhecer esse espaço se eu tivesse oportunidade, porque deve ser muito interessante. E tem um outro livro que eu não vou estar com ele aqui, porque eu comprei ele no e-book, que é Ayahuasca nos Jardins de Krishna. Então eles fizeram um livro, é da Shri Krishna Madhurya também, fizeram esse livro, um livro falando sobre Ayahuasca dentro da religiosidade, né, da religião Bhagavata da Nova Era. Muito interessante também. Comecei a ler agora, então não tenho muito o que falar sobre, mas esse já foi lido, eu recomendo, mas ele tá esgotado, tá? Trouxe aqui, ó, Voltando a Nascer e o Retornando. Os dois são o mesmo livro, né? Esse aqui é a edição anterior, veio da casa da minha mãe, e esse aqui veio do Mikael. Os dois, né, são do Prabhupada, né? Quem não sabe quem é Prabhupada, Prabhupada foi uma pessoa precursora, né? Foi um guru precursor do movimento Hare Krishna aqui no Ocidente. Então, esse retornando, ele é mais antigo, né? Esse Voltando a Nascer é o atualizado. Eu não li, porém quero ler porque ele fala sobre reencarnação, né? Dentro dessa perspectiva, tá? E esse livro tem uma história bem interessante, né? Porque esse livro foi o livro que o Mikael comprou do Hare Krishna, bem na época que a gente voltou a se encontrar, né? Quem não sabe a história, eu e o Mikael, a gente era ex-namorados e o Mikael estava indo embora para o Rio de Janeiro. E aí ele encontrou um Hare Krishna e ele lembrou de mim, ele comprou esse livro e ele resolveu se despedir de mim. E aí eu fui embora com ele. Que história bonita, né? Eu tenho o Bhagavad Gita aqui, eu trouxe duas versões. Essa é a versão que eu indico, tá? Que é a versão do Huberto Roden. Bhagavad Gita, gente, para quem não sabe, ele é considerado a essência dos Vedas, né? Os Vedas é a principal literatura sagrada, né? E referência aí para o yoga. Porém, se considera que o Bhagavad Gita é a essência dos Vedas, então ele tem conhecimentos muito importantes, porque aqui retrata Krishna ensinando seu primo Arjuna durante a batalha do Mahabharata sobre yoga, né? Então ele explica sobre a consciência, sobre várias coisas aqui, e você vai achar na internet o Bhagavad Gita só o texto literal, e é interessante você ler um comentado. Então cada missão vai trazer, né, um comentado do Prabhupada, enfim. Aí eu tenho esse aqui também, eu não vou nem mostrar o nome, porque esse fez parte de uma missão a qual eu não estou mais indicando esse autor, né? Que infelizmente esse autor é um guru que caiu, né? Não quero nem entrar em detalhes sobre essa situação. Só para vocês saberem que está aqui. Então, o que eu indico é esse aqui, porque ele tem uma perspectiva universalista, ele dialoga muito com o cristianismo, com o budismo, então eu recomendo bastante esse aqui, eu gostei muito. Olha aqui, gente, até achei o meu marca-página com os pranams para eu não esquecer, que são as orações, né, as reverências que a gente faz antes de estudar, enfim, e diariamente. Planeta Dedicação, Como Chegar Lá. Esse livro eu li, mas não me lembro mais do que se trata, ele é bem fininho. E ele é do Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, que já fez o seu Samadhi, né? Ele não está mais entre nós. E ele era o guru da missão Gangamata Gaudiya Mata,
né? Que é uma missão a qual tem templos em São Paulo, na região de Pinheiros, tem templo aqui em Santos, né? Aqui na Baixada. Então é muito fácil você encontrar esses livrinhos com um devoto, né? Xamanismo Ancestral, do Akaya Shramana. Eu mostrei esse livro naquele vídeo também dos livros sobre xamanismo, porque ele tá falando, né, sobre xamanismo. Só que eu não indiquei muito esse livro, e realmente eu não indico muito ele, assim, sabe? Mas se você tiver nessa conexão entre hinduísmo e xamanismo, talvez seja interessante para você. É um livro bem grosso, eu li ele todo, mas não é um livro que eu mais indico não sobre hinduísmo, tá? Mas ele faz algumas conexões interessantes ali, tá? Entre tradições, pode ser bom para quem é universalista, né? Autobiografia de um yogi, do Yogananda. Esse livro, assim, todo mundo fala que é muito bom, que é uma grande referência. Eu não terminei de ler ele, né? Eu achei ele muito extenso. Assim, eu leio livros grandes, tá, gente? Eu levo um ano, mas eu leio. Mas esse aqui, ele não me pegou, né? Muita gente indica bastante esse livro, mas ele não me pegou dessa forma, tá? Então eu não terminei ele ainda. Shiva Tattva, a compaixão divina revelada. Também é do Narayana, né? Que é o guru lá da Ganga Mata. Esse livro é sobre Shiva, né? Embora ele tenha uma perspectiva Vaishnava, que Shiva seria como um devoto do próprio Krishna, uma extensão dele, né? Então, não é o tipo de perspectiva que eu me conecto atualmente, tá? Mas para quem quiser estudar mais sobre Shiva, tem essa perspectiva. Prabhupada, um santo no século XX do Satsvarupa Dasa Goswami. Esse livro, gente, eu gostei bastante, né? Esse aqui é a história do Prabhupada e é uma história muito bonita, então eu recomendo bastante, né? Como eu falei, ele é aí o precursor do movimento Hare Krishna aqui no Ocidente. Sri Isopanishad, ele é comentado pelo Prabhupada. Então, o Sri Isopanishad, assim como o Bhagavad Gita, é uma escritura, né, antiga, né? Só que ele vem comentado aqui por um guru. E aí esse livro aqui, gente, é para quem quer se aprofundar um pouco mais nessa questão do movimento Hare Krishna, da religião Vaishnava, né? Então não é um livro para iniciantes, tá? Eu li ele já faz bastante tempo, quando eu estava me aprofundando no Hare Krishna. Então eu só vou indicar ele para quem realmente quer começar a se aprofundar. Indo nessa mesma lógica, para quem quer se aprofundar também, temos o Srimad Bhagavatam, que ele é um livro, ó, aqui você vai ver o primeiro canto da primeira parte. E se eu não me engano, ele tem 12 cantos, alguma coisa assim. Ele é muito extenso. Só esse aqui já é grosso, né? E o Srimad Bhagavatam, ele é um livro, é uma escritura que fala sobre os passatempos transcendentais de Krishna, que são as lilas, é toda aquela mitologia, todas as passagens, né? Toda a sua vida, né? E tudo que ele fazia, né? Enquanto um ser encarnado aqui na Terra. Então, é sobre isso, para quem quer aprofundar na relação com Krishna, com Radharani. Essa é uma leitura para quem está buscando isso também, não é uma leitura para iniciantes. E eu comecei e não terminei esse aqui também. Meditação e Superconsciência, esse é do Prabhupada. Eu realmente não li, encontrei aqui em casa, acredito que veio da casa da minha mãe. O Caminho do Amor, esse é do Narayana, esse eu li também, mas já faz bastante tempo, não lembro muito, mas ele fala sobre relacionamentos. Seu nome significa joia de luz. Esse livro, gente, é sobre a Dadi Prakashmani. Ela é uma líder humanitária lá na Índia, ela tem seus ashrams. E esse livro, ele não tem aqui autor, porque são textos de várias pessoas falando sobre ela, tem falas sobre ela, enfim. Ele é bem interessante, a história dela é bonita. O Sábio Aprendiz é do Prabhupada também, esse eu nunca li, é um livro pequenininho, eu também achei aqui, não sei se ele veio da casa da minha mãe. Tem aqui Aos Pés do Mestre, né, Krishnamurti, que é uma coisa mais para teosofia do que para hinduísmo, né, gente? Mas, enfim, tem coisas interessantes, reflexões interessantes aqui nesse livro. E o último que eu trouxe aqui hoje, O Luz do Bhagavata, do Prabhupada. Por que esse eu trouxe por último? Esse foi o meu primeiro livro, né? Sobre essa espiritualidade hindu, Bhakti Yoga, Hare Krishna, enfim. Quando eu tinha 17 anos, né, eu trabalhava lá em São Paulo, estava na Paulista fazendo hora entre o estágio e a faculdade, encontrei o Hare Krishna e comprei esse livro. Então eu li esse livro com 17 anos, faz muito tempo, eu não lembro direito do que se tratava esse livro, mas com certeza esse livro foi importante para mim, porque alguma coisa me tocou, porque anos depois eu viria até a fazer parte do movimento, então
até hoje tenho uma devoção por Krishna, por Radha principalmente. Então esse livro foi sim muito importante para mim. Então é um livro que eu indico. Embora eu não lembre muito dele, alguma coisa dele está em mim. Bom, gente, então esses foram meus livros sobre hinduísmo. Eu não tenho tantos assim, né? Vocês viram que não são tantos assim. Eu nem li todos, mas eu gosto de trazer todos para comentar, até para se alguém souber, né, conhecer o livro, quiser comentar aqui, falar para mim se esse livro é bom. Mas enfim, se você gostou, curte, compartilha, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão.